Ah, lá. Vamos lá, então, para o nosso último dia da nossa oficina, aula número 5. E a gente já viu tanta coisa, né? Vamos recapitular. A primeira foi o histórico, ou seja, para a gente compreender o que acontecia aqui no Brasil oitocentista de Machado de Assis. Eu sempre falo, se a gente quer saber sobre um autor, a gente precisa compreender a realidade dele. O que ele vivia, o que ele passava e o que ele via naquela sociedade. Porque invariavelmente vai ser refletida na obra da pessoa. Na aula número 2, a gente viu uma breve biografia do Machado, até o limite que a gente pode ter, né? Porque um homem recluso, aquele caramujo que era muito intimista, então não se dava muito a fofocas, a conversinhas, então é difícil a gente ter muita coisa sobre ele. Mas o pouco que a gente tem, a gente dividiu aqui também. Na aula 3, a gente viu a primeira fase do Machado, os primeiros romances, como é que surgiu esse grande escritor. Então, desde Ressurreição, passando por I.H. Garcia, Helena, Mão e a Luva, como que foi rico esse trabalho do Machado. E na última aula, na nossa aula passada, foi o Machadão, né? Aquela escrita que algumas pessoas entendem que seja mais robusta, que começou com o realismo aqui na literatura em 1881 e que foi ali se desenvolvendo, passando por Dom Casmurro, Esaú Jacó, Memorial de Aires. De fato, são textos muito mais densos, né? Falando em termos literários. Mas desde Ressurreição a gente viu que temos diversos temas que ele trabalha e que ele invariavelmente não abre mão de trabalhar. Um deles, de fato, é a crítica da sociedade daquela época. Em todos os textos dele, isso vai ter de alguma forma ou de outra. De uma forma mais tranquila, mais suave, ou de uma maneira mais crítica e muito posicionada. E hoje a gente vai fechar com alguns contos que eu falei na nossa aula passada que a gente ia trabalhar. Eu selecionei 10 contos. Por quê? São mais de 200 do Machado que a gente até hoje sabe que são de sua autoria. Por que eu falo isso? Há pouco tempo foi lançado um livro, As Badaladas do Doutor Semana, que é uma reunião de crônicas, enfim, do Machado, e que a gente até então não sabia nem que era da autoria dele. Porque, como eu falei com vocês na aula da biografia dele, ele tinha o costume de publicar por pseudônimos. Então, esse trabalho de pesquisa é muito importante. Muitos outros autores assinavam também Doutor Semana, por exemplo, né? E aí, a partir daquele método de avaliação, de análise, né? Deixa eu ver como é que era a escrita do Machado. Vamos ver como é que esse texto que está escrito chegou-se ali à conclusão de que aqueles escritos reunidos nesse livro, que foi lançado há pouco tempo, de fato é de autoria do Machado. Então, de repente, quem sabe a gente pode achar mais alguma coisa dele, né, daqui para frente. Tudo é possível. Então, eu trouxe 10, e 10 que são, na minha opinião, fundamentais para a gente entender o Machado de Assis. Ah, isso quer dizer que os outros todos, né, quase 200 aí que estão faltando, não são tão bons? Não, muito pelo contrário. Eles são textos ricos em ironia, em humor, em sátira, sarcasmo, mas a gente precisa selecionar 10 para trabalhar aqui, né? Não dá para a gente trabalhar todos. Então, vamos trabalhar alguns com temas bem importantes e que refletem muito o posicionamento dele. Então, o objetivo dessa aula vai ser conhecer esses 10 pontos, né, nessa imensidão, nesse mar machadiano, compreender a importância deles, ou seja, por que eu escolhi esse ponto aqui, por que eu deixei aquele ali para falar no final. Eu acho que vocês vão perceber ao longo da aula que eles têm alguma conexão entre si. Perceber que eles são importantes não só para a gente, para a literatura, como também, obviamente, para compreender aquele contexto histórico e para a gente trazer para a nossa vida, né, para reflexões da atualidade. E, por fim, perceber o estilo de escrita do Machado. Esse estilo de escrita que a gente analisou tão profundamente nas 2 aulas que nos dedicamos aos romances, hoje a gente vai falar um pouco do conto. Será que a escrita dele no conto é muito diferente dos romances? E aí,
a gente começa com a Igreja do Diabo, né? Eu selecionei a Igreja do Diabo porque ela vai trazer para a gente uma crítica do Machado com relação à religião. E aí, por que eu trago isso? Machado, até o que a gente sabe, ele era ateu. Só que isso não deixava, ele não deixava isso transpassar, transparecer nos textos dele. Ele usava muito trechos da Bíblia, por exemplo. Porque naquela época a gente tinha um país católico, né? A gente hoje vive um Estado laico, mas nem sempre foi assim. Então, Machado traz elementos da religião que até então era a religião que era oficial do Brasil, para talvez trazer alguns contrapontos e fazer diferença com relação à fé e religião. A fé, na verdade, seria o importante. A religião, por vezes, faz com que a gente crie desavenças entre nós e, por muitas vezes, infelizmente, a gente chega ao limite de cometer, obviamente, crimes em razão disso. E aí ele vai trazer essa crítica aqui num conto que foi escrito em 1883. Ou seja, antes ali da abolição, antes da República, a gente vivia ali ainda uma monarquia, em vista de acabar, é claro, e ele foi publicado depois, olha, um ano depois, nessa coletânea que foi chamada de Histórias Sem Data. Tinham 18 contos nessa coletânea. E aí, por que eu sempre vou colocar aqui qual era a coletânea? Porque é importante a gente saber que elas foram reunidas, inclusive, pelo Machado, né? Então, ele fez aquele trabalho de curadoria de ver, olha, esse ponto aqui tem uma certa relação com esse, então eu vou agrupá-los nessa coletânea. Faz todo sentido quando você lê a coletânea toda de uma vez só, porque realmente os contos têm relação entre si. Nesse ponto aqui, o Machado vai falar sobre Deus, diabo, fé, religião e aqueles que são chamados fiéis, né? Aqueles que são pertencentes àquela igreja. O diabo, nesse ponto, ele está cansado, na verdade, de ser inferior. Ele percebe e reflete, bom, que tal seria se eu fundasse uma igreja? Ele vai lá, conversa com Deus, traz ali os seus argumentos e fala, olha, eu vou fundar a igreja. Ok, aí, Deus, como não acabou, fizeram mais esse tempo, principalmente do governo, que eles vão tentar primeiro. tá vazando aqui, acho que é o som, gente. Deus, na verdade, o que acontece? Ele vai virar e falar, tá, tudo bem, vai lá, funde a sua doutrina. Em nenhum momento ele proíbe o diabo de fazer isso, ou então reprime. Não, ele simplesmente deixa-o partir e fazer o que ele acha que tem que fazer. Aqui a gente já tem a questão do livre-arbítrio, né? É muito curioso como isso é trabalhado entre Deus e o diabo, né? Olha só, você tem seu livre-arbítrio, vai lá, funda a sua igreja, vamos ver o que vai acontecer. Deus não fala isso, mas implicitamente a gente percebe isso. O que vai acontecer? Como em toda religião, a gente tem determinados dogmas, determinadas coisas que a gente precisa seguir. E na igreja do diabo, a única coisa que não era permitida era a bondade. Porque ele pensava, são todos pecadores, que bom, venham todos para a minha igreja, eu quero isso. Só que aí tem a questão de ser bom. E esse era o problema do diabo, né? Ele não conseguia compreender como determinadas pessoas eram bondosas. E como que, por exemplo, tem uma passagem em que um dos seus fiéis está tratando bem a sua criadagem. Isso para ele é inconcebível. Aí a gente já tem uma crítica do Machado com relação a essa hierarquia, né, de classes, a essa diferenciação que se fazia, né, entre pessoas que eram aquelas que serviam e as pessoas que eram servidas. E aí ele fala, não é possível. Ele não pode ser bom uma pessoa que está servindo. E aí o que ele começa a refletir? As pessoas estão cometendo atos de bondade por trás. Isso eu acho sensacional, porque ele fala, então, peraí, de qualquer jeito teremos pecado, porque o pecado dessas pessoas era ser bondosa, era fazer isso por trás, né, sem ele ver. Ou seja, quando a gente tem a questão de Deus, né, e aos olhos de Deus todos somos pecadores,
Quando a gente comete determinados pecados e que não nos confessamos, por exemplo, né, porque é assim que é na religião católica, na religião ali do diabo, na igreja do diabo, tinha também isso. Só que o pecado era outro. O pecado era ser bom. E aí eles não estão seguindo, eles não seguem esse único mandamento. Poxa, você não pode ser bom. E essas são as reflexões que ele traz, né? Nessa ironia muito fina dele, o conto é muito curtinho, ele tem, se não me engano, 5 ou 6 páginas, você consegue ler muito rápido, mas você já tem essas reflexões, né? O que é o pecado? De respeito, de fato, àquela religião, de como que, inevitavelmente, pessoas são boas e você não tem como controlar isso. Isso eu acho também sensacional, né? Essa crítica que ele faz. E de como também você percebe que, de fato, a fé é o que importa, né? Você ser fiel ali naquela igreja não necessariamente vai te isentar de cometer ou não determinados pecados. Eu coloquei aqui um trecho, né, que é muito legal, porque o diabo está revoltado com isso, né? As pessoas estão boas, como assim? E ele vai lá e vai conversar com Deus, vai de novo trocar uma ideia com ele. E aí Deus, meio de saco cheio já, até com preguiça de conversar com o diabo, né? Uma indiferença, ele vira e vai falar assim, mas o que queres tu, pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. O que queres tu? É a eterna contradição humana. Então, assim, olha, você conseguiu o que você queria, você fundou a sua igreja, você estabeleceu ali a sua doutrina, os seus dogmas, e aí agora você está de novo satisfeito? Você agora quer terminar também com essa igreja? Então, é uma contradição eterna. Percebam como é que é o brilhantismo do Machado ao concluir um conto. E esse brilhantismo dele a gente vai ver em todos os outros que a gente vai trabalhar. Ele sempre dá um arremate final na história que faz com que, pelo menos eu, saia com um sorriso assim nos lábios, que eu falo, caramba, foi sensacional o modo como ele concluiu esse ponto. Esse é o nosso ponto número 2, a Missa do Galo. Por que eu coloquei ele logo depois? Né? A missa, né, tem a ver com a igreja, então é um tema que é relativamente semelhante. O problema é que nesse ponto aqui, a gente não tem nada em relação à igreja, não é em relação à fé. Só o nome, que às vezes faz com que a gente pense que vai ser um ponto de fato religioso, mas não. Missa do Galo ele foi publicado a semana em 1893. E aí ele foi reunido nessa coletânea, né, que chama-se Páginas Recolhidas, pouco tempo depois, em 1899. Né? A Missa do Galo, né, acho que todo mundo sabe, né, é uma missa que é celebrada na véspera de Natal, e ela normalmente ela acontece nos países latinos. E aí eu trago aqui uma curiosidade, eu acho muito legal quando a gente analisa um ponto, a gente pegar elementos daquele conto para a gente compreender muito mais do que aquela história que ele está narrando, né? E talvez pensar por que será que ele trouxe determinado elemento para cá. Diz uma lenda, essa é a lenda número 1, de que à meia-noite, no dia 24 de dezembro, esse galo teria cantado fortemente, de uma tal maneira que nunca tinha acontecido antes, anunciando a vida de Deus, de Jesus, que era o Messias. Então, por isso, a gente chamaria de Missa do Galo, tá? Essa é uma das lendas. Tem uma lenda número 2 também, que normalmente ela é contada ali na Espanha, antes das 12 badaladas da meia-noite, no dia 24 de dezembro, cada lavrador de Toledo matava um galo em memória daquele que cantou quando São Pedro negou Jesus 3 vezes, né, na da morte dele. E aí a ave, o galo, era levado para a igreja e ele era oferecido para os pobres. Era um costume das aldeias espanholas de levar o galo para a igreja para ele também cantar durante a missa, significando o prenúncio de boas colheitas. Então, a gente tem aí 2 lendas que giram em torno da missa do galo, né? E aí, através desse nome aí, Missa do Galo, o Machado vai começar esse ponto. Eu gosto muito, não só desse conto, mas de outros, que a gente vê que poderia ser encenado em um único ambiente.
né? Diversos autores trabalham com isso, né? Desse elemento estático de certa forma, espacial, né? Não é estático com relação à movimentação, não, mas você só tem um ambiente. No Missa do Galo é isso. Você tem um ambiente e dois personagens ali principais, né? A gente sabe que existem outros ali, mas na história mesmo, dois é que são os personagens que importam para a gente. Um é o Nogueira, que tem 17 anos. A outra é a Conceição. E aí eu coloquei aqui, uma senhora de 30 anos, né? Porque naquela época, 30 anos já era considerado de fato uma senhora, né? A gente precisa lembrar que esse conto aí foi escrito em 1893. Era uma senhora, até porque ela era casada também, né? Então tinha essa forma de tratamento, senhora e senhorita. Então tinha-se uma certa distância ali, uma distância até, eu diria, hierárquica entre o Nogueira, que só tinha 17 anos, ele estava começando a vida dele, ele era um estudante, e a Conceição, que tinha que se dar o respeito, afinal ela era casada. O que acontece com o Nogueira? O Nogueira ele morava em Mangaratiba, ele vai para o Rio de Janeiro para ele terminar os estudos. Percebam que nos contos do Machado sempre tem essa questão também do estudo, sempre tem a questão de uma pessoa que vai se tornar bacharel. Isso era muito importante naquela época, principalmente se a gente está falando de um homem naquela sociedade. Então ele veio para cá para concluir os estudos, fica hospedado na casa do Menezes. O Menezes tinha se casado com uma prima, e aí acabou que ele estava num segundo casamento. Esse segundo casamento era o casamento com Conceição. Nessa passagem aí, a gente já vê como é que eram os relacionamentos, né? Você tinha uma pessoa que vinha de fora e que poderia ficar hospedada tranquilamente na casa de uma outra pessoa, mesmo que não tivesse tanta intimidade com ela, né? Qual era a ligação do Menezes com o Nogueira? Ele só tinha se casado com uma prima, nem estava mais casado com ela, né? Mas mesmo assim, ele fez as honras da casa e recebeu aquele rapaz para que ele concluísse os estudos dele. Todas as semanas, o Menezes, ele ia ao teatro. Na verdade, ele dizia que ele ia ao teatro, só que ele ia se encontrar com a amante dele. Ou seja, ele era um homem que praticava adultério. Todo mundo da casa sabia. A sogra dele, o Nogueira, que era o estudante, que estava ali de visita, e a própria mulher, e a Conceição, né? Isso era também algo muito comum, muito corriqueiro ali naquela época, né? Era normal que o homem tivesse relacionamentos extraconjugais, todo mundo soubesse, mas ninguém falasse, né? Era um assunto meio que, inclusive, proibido, era um tabu, né? Olha, eu sei que ele vai lá se encontrar com a amante dele, eu sou a mulher dele, e é isso, né? Não terminava-se casamentos por isso, né? A gente precisa lembrar que a lei do divórcio só veio em 1977, né? Um século depois. Olha só como é que as coisas foram mudando lentamente. Então, aquela mulher, a Conceição, que só tinha 30 anos, ela estava ali amarrada no casamento que a gente já percebe desde o início que não satisfazia mais ela, né? E provavelmente não satisfazia mais o Menezes, né? Que tinha os relacionamentos dele extraconjugais. Bom, durante as férias, o Nogueira ele poderia voltar para casa dele, né? Ver a galera lá dele toda em Mangaratiba, mas ele prefere ficar aqui porque ele queria ver a Missa do Galo. Daí o título, né, do conto. Ele queria ver a Missa do Galo e ele combina com o vizinho para acordá-lo para eles irem juntos, né? Afinal, seria tarde da noite, né, de madrugada, e naquela época, obviamente, as pessoas dormiam, se recolhiam muito cedo, né? Então tinha-se a questão também da eletricidade, né? A questão de acordar muito cedo, né? Acordar com as galinhas. Então, na hora da missa do galo, já estaria provavelmente dormindo. Por isso que ele combinou, olha, na hora você me acorda e a gente vai junto para assistir a missa, tá? E o que ele estava fazendo? Ele estava na sala, né? O Nogueira estava na sala esperando esse chamado e, nesse dia, o Menezes foi encontrar a amante. Ou seja, na véspera de Natal, ao invés de ficar com a família dele, ele prezou por encontrar a amante. E a Conceição, que estava acordada, chega na sala e vê aquele menino ali sentado. Começa a conversar com ele, perde a noção do tempo,
E aí o Nogueira acaba se esquecendo da missa, né? Então foi um papo, uma conversa tão boa, tão calorosa, tão amistosa, que ele se esquece que ele ia lá encontrar o vizinho, ia para a missa. Afinal, ele tinha ficado no Rio de Janeiro para assistir a missa. E aí a conversa termina quando o vizinho bate no vidro da janela chamando, né? Lembrando do compromisso, enfim. O que é importante aqui? A gente tem uma história toda que, contando, parece até boba, né? Mas e aí, o que acontece com esse conto? O que eles fizeram? Ah, com certeza eles se beijaram, com certeza eles tiveram alguma relação sexual, e não há nada disso escrito, né? O Machado de Assis, ele deixa tudo de uma forma bastante sutil. O que a gente vai ver aqui? O conto, ele é narrado em primeira pessoa. E aí, como a gente falou nas nossas aulas lá dos romances, quando a gente tem um conto, um romance, narrado em primeira pessoa, a gente tem um narrador que está participando ali daquela história, então ele tem uma certa, como eu diria, parcialidade, né, no que ele está contando. Então, Machado, por vezes, quando ele escolhe um narrador em primeira pessoa, ele está querendo levar a gente para um determinado caminho. Olha, perceba aquela situação aos olhos daquele narrador que fazia parte daquele quadro. Foi o que aconteceu quando a gente viu com o Dom Casmurro, né? E aí, qual era a dúvida? O que aconteceu naquela noite, né? Logo na primeira frase do conto, você já tem esse mistério. Ele já joga isso para você, porque ele fala: nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17 e ela 30. Então, aquilo ali para aquele rapaz de 17 anos foi tão confuso e que deixa a gente também com uma pulga atrás da orelha. O que aconteceu? Não é possível que esse rapaz ficou tão confuso por causa de uma conversa que ele teve com uma senhora na casa. O conto, olha, ele foi escrito, né, no finalzinho de 1890, né, 1893, mas ele é ambientado antes, em 1861 ou 62. E aí, o que você tem aqui? Perceba os elementos de um conto que vão trazer para a gente características não só do personagem, como também da época, né? Nessa sala, onde a gente tem essa ambientação, tem dois quadros de figuras femininas. Uma delas é Cleópatra, uma mulher forte, a gente conhece a história dela, né? E aí a Conceição chama a atenção do leitor para isso, porque ela fala: preferia duas imagens, duas santas, e ela não acha adequado que imagens como a de Cleópatra fiquem em uma casa de família. Então, o que seria isso? Seria uma lascívia, um símbolo de lascívia, e a Conceição tem o seu desejo desperto ali? Será que seria um desejo reprimido pela sociedade da época? Em contraposição, olha que ironia, né? Ela acha que aquele quadro ali é inadequado para uma sala que é de família, só que ao mesmo tempo ela sabe que o marido dela sai com outra mulher, ou seja, atrai, comete adultério e está tudo certo, né? Então, Machado também joga com a hipocrisia da sociedade daquela época, né? Está tudo muito certo, desde que ninguém de fora saiba, né? Desde que ninguém se meta no que acontece aqui na nossa vida particular. Afinal, naquela época a gente falava, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí, a gente tem, olha, os elementos. O casal Menezes e Conceição, eles viviam segundo os costumes. O que é isso? Casal típico, né? Que não faziam nada, recatados ali no lar. Enquanto o Menezes fazia as coisas dele, né? A Conceição ficava em casa. Essa era a obrigação dela. E aí eu penso, ainda que o Menezes ele não fosse um adúltero, a desculpa dele para sair de casa era de ir ao teatro, né? E a gente não tem nenhum elemento daquela mulher saindo de casa, né? Ela não faz nada fora daquelas paredes ali, daquela casa dela. Então, é uma vida muito reclusa, muito só, muito infeliz, eu diria, né? Ela só tem ali naquela casa a sogra, né? E duas mulheres, que são duas escravizadas, né?
Tradicional e conservador, o Menezes tinha uma amante, com quem se encontrava regularmente. E o único contato físico do rapaz com a Conceição que está escrito no ponto é esse, um leve toque no ombro, né? E a gente precisa lembrar como que era diferente aquela sociedade na época, né? As mulheres, elas se vestiam realmente da cabeça aos pés, elas estavam sempre cobertas. Então, quando um homem via um tornozelo de uma mulher, era algo assim de outro mundo, né? Imagina ver um ombro, né, de uma mulher descoberto, imagina tocar no ombro dela, né? Então, a única coisa que o Machado coloca entre eles é isso aqui. Não fala em beijo, não fala em abraços, não fala em nada. Deixa para o leitor pensar o que será que aconteceu a partir daqueles elementos que ele trouxe ao longo do texto. Tem uma referência muito legal à literatura, e eu acho muito bom a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes, quando a gente lê um texto, o autor coloca ali outros livros para a gente ler, para a gente aprender, quer seja de uma forma direta, quando a gente está falando de livros de não ficção, né? Por exemplo, Bell Hooks citando um outro intelectual, por exemplo, Paulo Freire, ou então um livro de ficção, né? Quando coloca ali elementos do que aquele personagem lê, do que aquele personagem gosta de ouvir. Aqui ele coloca o Dom Quixote, né? O rapaz de 17 anos estava lendo Cervantes. E aí, quando a Conceição aparece, ela pergunta: você gosta de romances? E aqui eu acho muito legal, né, a inteligência do Machado, porque essa pergunta é muito dúbia, né? Será que ela está perguntando sobre a literatura ou ela está dando já a entender que ela está querendo ter algo a mais com o Nogueira, né? Eu gostei muito de como o Machado construiu isso, né, de uma forma muito suave e sutil. E aí você tem uma narrativa também em detalhes daquela mulher, né? Ela é analisada da cabeça aos pés pelo Nogueira, por aquele menino, né, de 17 anos que está vendo uma mulher, né, de 30, conversando com ele, será que estava dando bola para ele ou não? E aí ele narra toda a aparência física daquela mulher, né? Até meio de uma forma assim romântica mesmo, né? Aqui eu trouxe também alguns elementos do Missa do Galo, né? A gente tem as influências do naturalismo, né, que estava ainda muito forte naquela época. Então a gente descreve muito a psique daqueles personagens, né? A gente não tem muito a descrição física a não ser com relação à Conceição, né? Porque afinal ela estava sendo ali idealizada pelo Nogueira. E a gente tem também a exploração da sexualidade, da vontade que por vezes é reprimida, é escondida. Afinal, a gente vive ali numa sociedade muito recatada, não podemos fazer nada fora do convencional, do tradicional. Um comportamento que não seria socialmente aceito seria, por exemplo, a Conceição ficar de conversa com Nogueira, sozinha, né? E foi o que aconteceu, né? Por que você não estava no seu quarto dormindo, né? Afinal, seu marido foi ao teatro. Você tinha que ficar na sua casa, recolhida no seu aposento, né? Então, qualquer motivo que desse, que levasse aquela sociedade a entender que ela estava, entre aspas, de caso com aquele menino, seria, obviamente, algo que desvirtuaria do que a sociedade estava esperando dela, né, do papel dela de mulher naquela sociedade. Agora a gente vai para o relógio de ouro. O relógio de ouro é um conto que eu gosto muito do Machado. E aí eu trouxe aqui uma citação do Ricardo Pilha no Formas Breves, né? A arte de narrar se baseia na leitura equivocada dos sinais. É a arte da percepção errada e da distorção. Isso tem tudo a ver com diversos contos e com até o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Porque a gente precisa perceber que há diversos elementos ali naquela história que podem nos levar a um julgamento errado. Esse relógio de ouro é assim, que a gente vai ter ali
dois personagens, né? Que são casados, né? O marido e a mulher, o Luiz, e a gente vai ver como que um simples objeto vai fazer com que ele fique totalmente desconfiado da mulher dele. Aqui, olha, é uma imagem do Histórias da Meia-Noite, que foi a coletânea de contos em que a gente encontra o relógio de ouro. Olha só que curioso. Esse relógio de ouro ele foi publicado no Jornal das Famílias, em 1873. Machado de Assis não assinou o nome dele. Ele assinou por pseudônimo Job. A gente já viu, né, que ele assinava por pseudônimos Job, Max, Doutor Semana. E aí, por que será que ele assinou Job no Jornal das Famílias? O Jornal das Famílias era um jornal mais tradicional, mais conservador, e ele vai trazer aqui uma história que vai girar em torno de desconfiança, suposta traição, ciúmes exagerados, e o desfecho vai ser diferente. A gente tem dois personagens, o Luiz Negreiros, casado com a Clarinha. Veja também, perceba como ele coloca o nome dela no diminutivo, né? Clarinha, aquela mulher totalmente doce, a minha mulher, aquela que eu escolhi para ficar comigo pro resto da vida, né? E olhe só como é que isso vai mudar ao longo da narrativa, né? O Luiz chega em casa e vai encontrar um relógio de ouro em um dos aposentos, né, da casa. Aquele relógio não é dele, ele sabe que não é. É um relógio que também não poderia ser da Clarinha, afinal é um relógio masculino, né, pesado, grosso, grotesco até, né, para uma mulher, né, que tem um pulso fino usar. Então, começa o problema. De quem seria esse relógio? E aí ele fala, olha, ele é o narrador, e aí ele reflete, como o objeto não era dele, nem podia ser da mulher, começa a desconfiança. A Clarinha vai passar a ser questionada pelo marido e é um verdadeiro interrogatório. Só faltava luz assim em cima dela para que ela confirmasse que aquele relógio ali era de outro, era do amante dela. Mas ela nega veementemente e ela em nenhum momento muda essa versão. Ele passa a desconfiar, fica com ciúmes, se descontrola, começa a tratá-la mal por conta disso. E aí a gente tem esse elemento dos ciúmes muito marcante aqui nesse conto, assim como a gente teve no Dom Casmurro, assim como a gente teve no Otelo, né, de Shakespeare, e se Dom Casmurro é o Otelo de Machado de Assis, a gente vê esse elemento desse ciúme cego contaminando o julgamento daquele personagem. O marido vai tirar conclusões precipitadas. E aí ele acaba julgando de forma injusta a Clarinha, né? Ela continua negando as acusações até o final, e aí começa-se a vir uma outra trajetória. Será que aquilo ali não seria um presente de aniversário para o Luiz? O Luiz ia fazer aniversário em pouco tempo. Como é que ele não pensou nisso antes? Por que de imediato ele pensou que aquele relógio era de um amante daquela mulher? No final, você tem a revelação da Clarinha, ela chega inclusive a se chamar ameaçada de morte pelo marido, que saca revólver, enfim. É uma cena, inclusive, de muita violência. E aí ela fala, olha, o relógio foi enviado por uma mulher, a Luiz, junto com o bilhete. Aqui eu acho importante a gente entender que a gente teve duas versões para esse conto, né? Tivemos uma versão no Jornal das Famílias e tivemos uma outra versão, que é a versão que foi publicada no Histórias da Meia-Noite, né? Por quê? No Jornal das Famílias, como eu falei, a gente tem um jornal voltado à família conservadora, né? Então, como é que o Machado, que já estava publicando com pseudônimo, vai concluir aquele conto? Ele vai fazer com que a gente pense que tudo acabou bem no final das contas, né? A diferença da estrutura tem relação com o veículo, né? E aí aqui eu coloquei, olha, o Jornal das Famílias era um editorial composto de artigos que mais importam ao país. O que seria isso? Economia doméstica, instrução moral e recreativa, higiene.
Então, era de utilidade das famílias. Não era um jornal crítico, não era um jornal político, abolicionista, não. O veículo era destinado, na maioria das vezes, até para as mulheres. Então, vamos tomar cuidado com o tipo de conto que vai ser publicado. Olha só, essa reflexão ali em cima é a reflexão que ele deixa no Jornal das Famílias, tá? Então, depois que acontece todo aquele episódio de ciúme, que o Luiz se destempera, que a Clarinha já está ali tensa, ele vira e fala: imagine o leitor, o pasmo, a vergonha, o remorso de Luiz Negreiros, admire a constância de Clarinha e a vingança que tomara, e de nenhum modo lastime a boa Zeferina, que foi totalmente esquecida, sendo perdoado Luiz Negreiros e tendo Meireles o gosto de jantar com a filha e o genro no dia seguinte. Veja como é que ele termina o conto apaziguando tudo. Olha, tudo vai acabar bem. No dia seguinte ele vai jantar com o sogro dele, tá tudo certo. A Clarinha perdoou, desculpou, afinal foi um episódio de rompante, né? Ele gosta muito dela. Toda essa reflexão foi substituída no Histórias da Meia-Noite por Assim Acabou a História do Relógio de Ouro. Lembrando que antes dessa frase, Assim Acabou a História do Relógio de Ouro, a gente tem toda uma narrativa que vai crescendo, né? Com o Luiz ameaçando ela de morte, com arma e tudo, né? Xingando, inclusive, a Clarinha. E aí o Machado termina desse jeito. Assim acabou a história. Ou seja, o que será que aconteceu com esse casal? Nesse final aqui, nesse desfecho, a gente não sabe. Será que tudo acabou bem? Eu não sei. Eu acho que não. No de cima, a gente já sabe que tudo deu certo. No de cima, na versão do Jornal das Famílias, ficou tudo bem, eles jantaram, nada aconteceu, tudo foi esquecido. O episódio acabou ali. Aqui não. Aqui, de repente, será que a Clarinha engoliu esse sapo? Será que ficou tudo por isso mesmo? Será que ela foi morar com o pai, talvez, né, com o sogro? Afinal, aquele homem se destemperou, ele tem uma arma em casa, podia acontecer alguma coisa? A gente não sabe. Então, essa perspicácia do Machado em trabalhar com o veículo que ele está escrevendo é visto em outros contos também. Então, quando a gente analisa, Machado de Assis não se posicionava com relação a determinado tema, será? Vamos ver em que veículo ele está publicando? Vamos ver se ele está publicando por pseudônimo, talvez? Vamos ver se ele está querendo fazer de uma forma com que pessoas da elite leiam aquele ponto, absorvam o que ele quer, seja absorvido, e aí passe a mensagem adiante. Eu acho que isso é o mais importante, é saber aonde ele está sendo publicado, né? O ponto todo é o mesmo, nada mudou. O que mudou foi o desfecho, né? Então, por exemplo, para uma pessoa mais crítica, que lesse o Jornal das Famílias, ia ler e falar: caramba, mas depois disso tudo, está tudo bem? Ele se levantou, eles vão jantar, vai dar tudo certo. Para uma pessoa mais conservadora, uma pessoa que realmente não era tão politizada, né? Afinal, a questão de direito das mulheres estava ainda ali começando, né? As sufragistas, enfim, ia ler e falar: ai, que bom que tudo ficou bem com essa família. Graças a Deus. No de baixo, não. No de baixo, a reflexão, como ele foi publicado já na coletânea, te permite mais pensar nos desfechos finais, né? E aí cabe ao leitor pensar o que aconteceu, né? Então ele provoca muito mais nessa versão número 2. E essa pessoa que manda o relógio seria uma amante dele? Seria uma amante. E aí é muito curioso também a gente pensar como que é a hipocrisia realmente da sociedade, né? Poxa, e aí termina tudo assim, né? Ela pedindo desculpas, a moça que não tinha nada a ver com isso, né? Eu acho sensacional a forma como ele trata, né? Ele não precisa virar e falar, né, com você: olha, tá certo isso que você fez? Enfim, você vai tirar as suas conclusões, né? E por isso que eu acho que ele coloca ali, né, a vergonha, o remorso, porque ele está vendo que, na verdade, a Clarinha não tinha nada a ver com isso, né? E ao invés de começar a julgá-la,
poxa, comece a pensar nos atos que você está fazendo, né? E também é muito curioso, né? Quando você está devendo, você acaba desconfiando da outra pessoa, não é isso? É isso. Ele está desconfiando dela e ele está fazendo. É isso, né? Por que de imediato você não pensou que era um presente para você de aniversário? Então, o Machado vai construindo a história, que é bem singela, né? Um relógio que foi esquecido em casa, mas traz a gente para esses questionamentos, né? Vamos lá para a cartomante. A cartomante é um conto que foi publicado na Gazeta de Notícias em 1884, e aí só em 1896 integrou uma coletânea chamada Várias Histórias. Apesar de ser publicado em 1884, ele data, né, a história que ele vai contar é de 1869. Machado faz muito isso, né? Diversos contos e romances dele não são ambientados naquele momento em que ele está escrevendo. Ele volta um pouquinho atrás para narrar o que aconteceu em algumas décadas, normalmente, atrás. A gente tem a Rita, que decide se consultar com uma cartomante para ver a sua vida amorosa. E aí aqui a gente tem essa questão de como que as cartomantes, desde sempre, são muito mal vistas, né, pela sociedade. Né? Ai, você vai acreditar nisso? Ai, que bobagem, você vai no lugar para ler as cartas, vai só te tomar o seu dinheiro. Esse posicionamento a gente tem ainda até hoje. E naquele momento era muito forte. Né? Ela precisa ir escondida, porque, imagina, eu estou com um problema aqui amoroso e eu preciso perguntar para uma cartomante o que que eu vou fazer, o que que vai acontecer. Isso não ia ser muito visto, muito bem visto, né? A Rita, ela é casada. Ela tem um relacionamento com o Camilo, que é o amigo do marido. Percebam mais uma vez que a gente tem uma pessoa que tem um relacionamento extraconjugal e que ela precisa ir para uma cartomante para ver o que que ela vai fazer, né? Ou seja, ela está totalmente desacreditada, ela não gosta daquele casamento, ela não sabe o que fazer. Será que ela fica com aquele rapaz, o Camilo, que é amigo do marido? Ou será que ela fica em casa com a estabilidade que ela tem no lar, né? Afinal, naquela época, na maioria das vezes, as mulheres não tinham estudos, né? Então, o que que lhes reservavam, né? Um bom casamento. O Camilo começa a receber cartas anônimas. O Camilo é o amante, né? E aí ele começa a entrar em pânico. Nossa, o que que eu vou fazer? E aí, como a gente já falou, quem está devendo começa a fazer uns atos que não têm o menor cabimento. Ele se afasta do Vilela. O Vilela é o marido da Rita. E aí o Vilela não vai entender nada. Caramba, o cara é meu amigo. Por que que ele se afastou assim? Eu não fiz nada para ele. Tem alguma coisa errada aí. E aí, com esse sumiço abrupto dele, o Vilela vai mandar um bilhete. Um bilhete para o Camilo falando, olha só, vem aqui, venha ter comigo, né, aqui em casa. Ou seja, vamos conversar um pouco, vamos ver o que está acontecendo. O Camilo está morrendo de medo. O Camilo é adúltero, né? Tinham leis ali, né? Naquela época, enfim. E ele acaba indo em busca da cartomante. A mesma cartomante de Rita e aquela que no começo ele falou, você vai para a cartomante fazer o quê? Ou seja, quando o calo aperta, as pessoas recorrem a todo tipo de ajuda que tem ali em mãos. Ele vai falar com a cartomante. Ele vai ficar mais calmo depois da consulta com aquela cartomante e aí ele vai se encontrar com o amigo, com o Vilela. O que será que acontece? No último parágrafo, ou seja, o Machado leva a gente normalmente até o final do conto sem a gente saber o que vai acontecer. Vem o desfecho, e é um desfecho trágico aqui, né? O Camilo chega na casa dele, do Vilela, e encontra a Rita assassinada. O Vilela desfere 2 tiros e acaba morrendo também. Então, a gente tem aqui um triângulo amoroso que não deu certo de jeito nenhum. E aqui a gente chega aos limites, né? Porque as vias de fato, a gente chega ao homicídio. Não normalmente isso acontece com o Machado. A gente pode ter no final uma solução em que as 3 partes não fiquem contentes, mas nada nessa proporção, né? Aqui ele escreveu um conto que é extremamente, eu diria até crítico com relação à violência, né? A violência contra a mulher. Ó, já tinha
nessa época, isso já acontecia. O cara, a alegação, né, estava louco de ciúmes, ele estava cego de ciúmes, acaba e desfere os tiros na Rita, né? Mata também o amante. Essa história é uma história muito corriqueira em romances, em filmes, mas não necessariamente algo que não nos surpreenda no final, né? A gente não estava esperando que isso ia acontecer, né? Por exemplo, o elemento da carta anônima. Esse elemento da carta anônima é algo que acontece também em diversos romances e em diversos filmes. No Primo Basílio Graça de Queiroz, por exemplo, a gente tem as cartas anônimas, né? Então era algo que era realmente muito ameaçador na época, né? Meu Deus, alguém está sabendo o que eu estou fazendo aqui. O que eu posso fazer? Agora a gente tem via mensagem celular, né? As ameaças, né? A gente tem os e-mails. Naquela época a gente tinha carta anônima. Como é que vai ser feito esse desfecho? Bom, o Camilo poderia chegar na casa do Vilela, ele poderia não estar sabendo de nada, eles poderiam conversar e ficar tudo bem. A Rita poderia dissuadi-lo de fazer qualquer bobagem, mas o Machado preferiu seguir por esse caminho que ele não normalmente segue. Esse daqui é um dos principais mistérios do conto da Cartomante, porque ele não deixa amarrado. O Machado, por vezes, ele gosta de deixar alguns fios soltos na história dele para que a gente reflita e a gente pense como que ele chegou até ali. O mistério daqui é como que o Vilela descobriu de fato aquela traição. Será que foi a cartomante? Será que ele abriu as cartas entre os amantes? Não tem respostas fechadas, né? Será que o Vilela recebeu carta também anônima, falando, olha só, a sua mulher está te traindo com o seu melhor amigo. E outra coisa, e a cartomante nessa história? Se ela era uma mulher que previa o futuro, sabia das coisas, por que ela não alertou o, o rapaz de que algo ia acontecer ali com ele? Será que ela tinha algum envolvimento também nessa história? Por que coincidentemente, a Rita e o Camilo foram na mesma cartomante? Por que ela falou que ia ficar tudo bem? Será que a cartomante não era amante dele e queria a morte para ficar com ele? Olha a cabeça da gente, vai embora. Isso é que é legal, né? A gente começa a pensar e fala, poxa, você podia ter feito a parte 2, né? Só para contar para a gente o que ia acontecer. Eu não sei. Só que desperta de fato essa curiosidade, né, na gente. A gente termina com uma sensação de satisfação, mas assim, poxa, só queria saber, né? A fofoca, né? Como é que ele descobriu isso aí, né? E aí a gente que é do direito, né, já fica pensando, caramba, ele vai para o tribunal do júri. O que ele vai falar? Qual foi a motivação dele? Né? Será que ele vai usar o argumento, né? O antigo argumento da legítima defesa da honra? O que ele vai fazer? As críticas que ele faz, olha, eu trouxe algumas aqui, né? A traição entre o casal, e aqui mais do que traição entre casal, né? A traição entre os amigos, né? A gente tem muito, na nossa sociedade, principalmente, a questão da broderagem, né? São brothers, né? Os homens, eles se ajudam ali, né? Nos romances, nos rolos deles, só que aqui não. Você tem um cara sendo traíra, furando o olho do outro, né? Isso não era algo que ele colocava normalmente, ele botava muito traição entre os casais. E ali a questão do casamento de fachada, infeliz, para manter as aparências, em diversos romances e contos, a gente vê esse elemento aqui, a hipocrisia da sociedade da época. André, tem uma crítica que ele faz esse ponto, que no final o Vilela mata a esposa e o Camilo. Porque o Vilela era juiz, ele indaga todo do advogado. De acordo com a lei da época, era Afonso, era uma menina? Era o último. O traído, o crime de adultério, ele tinha o direito de matar a própria esposa. Uhum. Só havia uma exceção para essa lei, que era se o traidor fosse um membro da nobreza ou um juiz, aí a esposa poderia ser morta. Sim, sim, perfeito. Perfeito. Eu não lembro se a gente falou isso, né, na aula 1, enfim, sobre essa questão da traição, né? Não sei se vocês ouviram, né? Tinha essa diferença de julgamento, primeiro, né, entre a mulher adúltera e o homem adúltero.
Para a mulher adúltera, você, por vezes, nem precisava de um julgamento, né? Ali. É, você nem tinha um julgamento ali. Você, se o seu marido soubesse, desconfiasse, pode atirar, não tem problema nenhum, né? Quanto ao homem, não, né? Olha que diferença que era, né? E você tinha a questão do, olha só, você só vai ser considerado um adúltero, um criminoso, se você estiver mantendo uma outra mulher, economicamente falando. Porque o problema daquela sociedade da época era a transmissão de bens, né? A gente falou isso na aula 1, né? E a questão que você levantou também tinha, né? Então, se você era um membro ali, né, magistrado, como que você vai sujar as suas mãos de sangue matando aquela mulher ali? Não pode. Então você tinha determinadas regras totalmente esdrúxulas, né? Absurdas, que diferenciavam em relação de gênero e classe, né? Aqui eu trouxe aqui algumas adaptações, porque a Cartomante já foi adaptada, né? Olha, década de 70 foi uma versão, e essa daqui é uma mais nova, mais recente, de 2004, com Débora Seco, com o Luigi Barrichelli. Essa adaptação aqui é para os quadrinhos. E eu acho muito interessante essa questão dos quadrinhos e dos clássicos da literatura, porque ela possibilita na verdade, a democratização da leitura, né? Faz com que jovens tenham o primeiro contato de uma forma muito mais agradável com uma leitura que às vezes pode ser assustadora para eles, né? Então, tem quadrinhos muito legais do Machado de Assis, do Lima Barreto e outros clássicos por aí. Virou até ópera, né? Isso eu não sabia até bem pouco tempo, né? Estava disponibilizada até no YouTube, trechos, eu não sei se ainda tem, né? Pelo Jorge Antunes em 2014. Agora a gente vai para o espelho, né? O espelho e teoria do medalhão, que são os dois que a gente vai ver agora, eles têm um tema que é muito parecido entre eles, né? Ele foi publicado em 1882, fez parte também da coletânea Papéis Avulsos, e o subtítulo dele já traz para a gente o tema que o Machado vai tratar aqui. Esboço de uma teoria da alma humana. Ele aqui, ele trouxe muito mais questões filosóficas para a gente trabalhar, o que eu acho sensacional, porque às vezes a gente fica só preso na ideia de que o Machado de Assis, ele trazia críticas à sociedade da época, né? Falava muito sobre traição, sobre hipocrisia, sistema escravista, mas ele trazia também alguns elementos, por exemplo, no Quincas Borba, quando ele traz aquela teoria humanitista, daquele dito filósofo, ele faz a gente pensar e refletir sobre questionamentos realmente que vêm do nosso interior, né? Como é que a gente se posiciona ali naquela sociedade? Como é que a gente é visto pelas pessoas? Como é que nós queremos que o outro nos veja? O espelho vai tratar disso, né? A gente tem um rapaz não, que ele já é um cara de meia idade, né? Um homem muito rico, e aí ele estava conversando ali com outros senhores sobre episódios dele da juventude, né? Ele vira e fala, olha, teve um episódio que definiu a minha personalidade adulta, e aí ele vai falar, olha, a partir dele eu comecei a refletir, as pessoas não têm só uma alma, tem duas. Uma alma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Ele faz aí, então, que uma verdadeira cisão, né? Uma fragmentação da alma. Você tem uma alma interior e uma alma exterior. E aí ele vai trazer as reflexões da natureza humana, né? Para ele, o que seria a alma exterior? Ela seria mais nítida, seria mais sedutora. Então, ela tem mais chances de prevalecer em detrimento da interior, né? Que é realmente o que você é a sua essência. Você tem aqui o contraponto, né? Do ter e do ser, da aparência, de como a pessoa te vê, de como você realmente é, e de como também você se posiciona para que aquela pessoa te veja, né? Isso eu acho que é o mais importante, né? E a gente pode trazer isso daqui para os dias atuais, né? Nas redes sociais. O que você posta nas redes sociais? Aquilo ali reflete de fato o que você verdadeiramente é? A gente tem, por exemplo, críticas, né, ao pai de redes sociais, né? Aquela pessoa que posta, que faz tudo com o filho, quando na verdade não dá
a menor bola, o menor sustento, é isso, né? E aí quem vê, por exemplo, um relacionamento amoroso, né? Eu posto fotos com meu marido num show, beijando, me divertindo, só que o nosso casamento é totalmente tá em decadência. A gente já está em vias de divórcio, mas para todo mundo nós aparentamos um casal feliz. Então a nossa alma exterior é aquela que é muito mais atrativa para todo mundo, né? É aquilo que a gente vende. E a nossa alma interior, por vezes, ela é colocada para baixo, né, lá no fundinho da gente, porque é o que a gente é a nossa essência. E a gente, às vezes, não quer deixar que ela venha à tona. Cada pessoa acabaria por ser o resultado sempre provisório do embate entre essas duas almas, a alma exterior e a alma interior. Será que há, de fato, uma pessoa que seja 100% autêntica? Essa é uma das críticas que a gente pode pensar, né? Aqui eu trouxe uma ideia do Lacan, que eu acho legal, porque a gente tem aqui também na Emerge, né, o Fórum Permanente de Diálogos da Lei com o Inconsciente. Então, lá a gente trabalha direito e psicanálise. Então, eu trouxe, olha, o que seria o estágio do espelho para o Lacan? É o momento em que uma criança se reconhece a sua imagem ali, né? E aí ela passa a perceber que ela é um indivíduo, ela é singular em relação às outras. É um momento realmente muito mágico, né? Quando você vê a criança ali se descobrindo no espelho. O reflexo no espelho seria utilizado para demonstrar como as pessoas são constituídas na relação social. E aí, a opinião dos outros interferiu na imagem que o Jacobina tinha de si. Ele precisava colocar toda aquela parafernália, né? Aquela vestimenta dele de alferes, se não me engano, né? Para ele se ver como tal, né? E ele falava, não, quando os escravizados falam comigo, né? É sempre nhô, senhor. Ele tem um posto, ele é alguém. Quando ele é despido disso, né? E aí a gente falou, inclusive, né, no fórum do Diálogos da Lei com o Inconsciente, o último, a desembargadora Cristina Gaura falou muito bem, né? O que você é quando você não está com a sua toga, né? Aqui eu sou desembargadora, excelência, essa coisa toda, essa pecha toda que me colocam. Mas o que eu sou quando eu saio daqui do fórum, do meu ambiente de trabalho, né? Isso é uma questão que é muito importante da gente trabalhar realmente, né? Quem você é na sociedade? Será que você é só aquela pessoa que ocupa aquele cargo, né? Você precisa disso para você ser uma pessoa benquista, né? Bem relacionada. O ser e o ter está sempre aqui em contraposição. O Teoria do Medalhão, ele é similar ao espelho, né? Porque ele vai trazer também, de novo para a gente, uma filosofia, uma reflexão. Aqui a gente tem diálogo entre pai e filho, no dia do aniversário do garoto de 21 anos, e ele foi publicado em 1881. Ele faz parte também da coletânea Papéis Avulsos, né? Percebam que, como tem a mesma temática, Machado reunia na mesma coletânea. E tem tudo a ver. O pai vai aconselhar o filho, que tinha acabado de fazer 21 anos, a se tornar um medalhão. Mas o que seria um medalhão? Eu logo imaginei, eu pensei quando comecei a ler, eu falei, bom, é uma pessoa que é bacharel, que tem títulos, né? Uma pessoa de nobreza, enfim. Mas o que seria isso? Né? Além dessa questão, né? De ser alguém assim que seja admirado pelos outros, o mais importante é anule seus gostos pessoais, mude seus hábitos, seja uma pessoa neutra. Isso vai fazer com que você transite nos lugares, pelos lugares, desapercebido muitas vezes, né? E com isso você vai galgando o seu espaço ali até se tornar um medalhão. É uma coisa que para mim não faz o menor sentido. Só que para aquele pai, ele encheu a boca, ele falou que isso é que é importante nessa sociedade, é você ser um medalhão, é você ter a riqueza. Nesse ponto, ele dialoga muito com o espelho, né? Sim. Porque ele aconselha o filho a realmente cuidar da alma exterior. Né? A alma interior, Isso. você deixa quieta, não importa. Né? Perfeito. Essa relação com o espelho é essa mesmo, né?
os diálogos da alma, é isso, né? O que você vai transparecer para as pessoas, né? Eu sou um medalhão, sou um figurão aqui dessa sociedade, todo mundo gostaria de ser igual a mim, né? Mas, na verdade, no final das contas, você é uma pessoa medíocre, né? Você não lê, você não tem os seus desejos, os seus gostos pessoais, você se anula sua alma interior. Aqui eu coloquei, olha, como o Luiz falou, olha, é uma temática similar abordada no espelho, né? Você se aniquila em razão da sua imagem perante a sociedade e do seu status social. Aqui o Machado vai criticar, então, o quê? A sociedade da época, mais uma vez, a hipocrisia, essa necessidade de você ser alguém, no sentido de, olha, eu sou um bacharel, eu sou um juiz, eu sou uma pessoa importantíssima, um fazendeiro rico com 100 escravizados, e você ser uma pessoa intelectualmente medíocre, né? Ele faz essa crítica, porque você vai viver, coloquei ali sobre máscaras, né? Porque você não vai nunca mostrar quem você é verdadeiramente. Porque se você abrir a boca e não tiver nada para falar, né? Não tiver algum posicionamento, alguma reflexão, algum livro que você leu, o que você faz? Você não vai conseguir. E eu acho legal essa questão das máscaras, né? Porque muitas pessoas, de fato, vivem isso no dia a dia, né? Vivem atrás de uma máscara ali, a pessoa pensa que ela é de um jeito, mas, na verdade, ela é de um outro totalmente diferente, né? E eu acho muito legal que se a gente trouxesse assim, para a nossa atualidade, né? Tem aquela música da Pitty, né? Que ela fala, né? Tira sua máscara, o importante é você ser você. E é isso, né? Machado já falava isso em 1890 e pouco, né? Seja você, de que adianta você querer ser o medalhão se você está se autoanulando? Agora a gente vai para a Alienista, que eu acredito que seja um dos mais conhecidos do Machado de Assis e mais trabalhados, inclusive. No Alienista, a gente tem essa questão, né? Será que seria um conto ou seria uma novela? Né? Porque ele é um pouquinho maior do que os outros. Ele tem 13 capítulos, os capítulos têm títulos, então tem uma certa controvérsia aí no meio literário se seria um conto ou se seria uma novela, tá? Ele foi publicado na revista Carioca, A Estação, em 1881, 1882, porque foi em capítulos, né? E ele faz parte do realismo. Percebam, em 1881, o Machado estava publicando também Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele já está ali na questão do realismo muito latente na sua escrita. Qual é a trama aqui do Alienista? A gente tem um médico conceituadíssimo, que é o Simão Bacamarte. Ele volta do exterior e ele vai para a cidadezinha dele, de Itaguaí, resolve ali, né, estudar as pessoas, né, como médicos assim faziam na época, e ele vai querer propor ali, olha, vamos fazer aqui um lugar para a gente destinar as pessoas que estão sendo avaliadas como loucas, né? Era um manicômio, era como era chamado, e as pessoas loucas vão para esse lugar que se chama Casa Verde, né? Algumas pessoas não concordam com isso, afinal, eles vão vendo o aumento do número de pessoas ali sendo enclausuradas e por coisas assim, que a gente não tem nem como justificar. As pessoas estavam vendo, olha, ela é sã, só porque ela fez determinado ato, ela vai ser enclausurada, e aí começa a revolta do Canjica, né, que eu acho muito legal o nome que o Machado escolhe para isso, porque você tinha um barbeiro, que era o Porfírio, ele não concorda com isso, o apelido dele é Canjica, por isso que virou a revolta do Canjica. Não deu certo, ele não conseguiu acabar com esse movimento ali de colocar as pessoas consideradas loucas no manicômio, na Casa Verde, e aí ele começa a conversar com Simão. Ele tinha interesses políticos. Como ele tinha interesse político, farinha pouca, meu pirão primeiro, vou pensar em mim. Que se dane as outras pessoas. E aí ele começa a se aliar ao Simão, né? E deixar para lá essa história de querer aniquilar com a Casa Verde. Em pouco tempo, a maior parte da população é encaminhada para a Casa Verde.
E aí, o que que acontece? Chega-se ao ponto de, por exemplo, a mulher do Simão ser internada lá no lugar porque ela teve uma noite mal dormida. Olha o absurdo que era, né? O Simão, ele não estava conseguindo provar nenhuma teoria daquelas que ele estava estudando. Ele vê que 75% das pessoas já estão lá. Vou testar outra coisa, vou soltar todo mundo, liberar todo mundo, vou testar mais uma aqui. Não dá certo de novo. E aí, no final do conto, ele conclui que ele que realmente era o que estava louco. Isso é de uma genialidade do Machado que eu não consigo nem explicar. Porque é o que a gente pensa muito na questão até da luta antimanicomial, né? Não só do tratamento que é dado a pessoas que são consideradas inimputáveis, mas também com relação a isso, né? Quem é louco, né? A Rita Lee já escreveu, né, aquela balada do louco, né? Louco é quem me diz. Como é que você analisa isso, né? Quem é você para poder analisar que aquela pessoa ali, que teve uma noite mal dormida, ela não está com a sua sanidade mental em dia, né? E aqui, eu acho legal, não sei se eu coloquei depois. Não, não coloquei, então vou falar. Eu acho interessante porque o conto do alienista começa com essa chegada aí do Simão na cidade, ele escolhendo uma mulher para ele, né? E ele escolhe uma mulher não pelo amor, mas pela possibilidade daquela mulher dar filhos a ele. Então é aquele lado racional dele, né? Aquele lado de médico falando, caramba, eu preciso ter uma prole, eu preciso ser um homem de família, construir família, meu pater famílias tem que estar aqui, então eu vou escolher aquela ali que está mais apta a me gerar uma prole, né? Você vê que ele já critica desde o início. Critica a questão da loucura ao longo do texto todo, critica a questão de nos posicionarmos ou não contra absurdos que estão acontecendo na sociedade, né? O Porfírio se posicionou, tramou ali uma revolta, né? Uma revolta ali do povo. Só que aí ele critica também a questão daquela pessoa que depois vai para o outro lado, porque para ele seria melhor aquele outro lado. E isso a gente vai ver também no caso da vara, né? Mais para frente. A questão de colocar o seu interesse pessoal na frente do coletivo. Aqui teve também algumas adaptações, o Alienista, eu trouxe duas aqui. Esse Asilo Muito Louco, até pouco tempo estava disponível, inclusive, para assistir, e teve uma minissérie na Globo em 1993. Eu li também algumas notícias de que o Selton Mello ia protagonizar, né, uma minissérie, o Alienista. Acho que ainda não foi filmado, então a gente ainda não tem registros, porque ia passar, né, naquele streaming da Globo, né? Vamos agora para Mariana. Né? Mariana é um dos meus preferidos do Machado, né? Ele foi publicado em 1871 no Jornal das Famílias, tá? Que era essa revista ilustrada, voltada para o público feminino, a gente já falou sobre ela. O Machado começou a publicar nessa revista quando ele tinha só 25 anos. E para essa revista, ele publicou mais de 70 textos, né? Não só contos, mas escritos dele. Então, perceba como ele conseguiu ali, de uma forma muito política, transitar nesse veículo extremamente conservador durante muitos anos. Aqui a gente tem um narrador, que é o Macedo, que é um cara que vai voltar no Rio depois de um período de 15 anos fora. Ele vai conversar ali com alguns amigos, né? Eles vão se encontrar, vão sentar para trocar uma conversa. Cada um vai falar um pouco da vida, o que aconteceu, e a gente vai perceber que não só o Macedo, né, que é fútil, imaturo, mas os outros também, né? Percebe-se que pegou-se ali a nata dos babacas ali daquela época, né? Porque eles não tinham nada a acrescentar, só falar de amenidades, só falar de futilidades. E aí, nessa conversa, um deles, o Coutinho, começa a falar sobre o motivo pelo qual ele não se casou com a prima, né? E aí vem a figura da Mariana. Ele fala dessa menina que era uma escravizada, que começa a morrer de amores por ele, literalmente, inclusive, e aí ele traz alguns trechos para a gente perceber como é que o Coutinho via isso. Aquela mulher negra escravizada gostando dele, que seria o seu senhor, né? Sobre a Mariana. A Mariana sabia o lugar dela na sociedade, era assim que o Coutinho falava dela, né? Não se sentava à mesa,
nem vinha à sala em ocasião de visitas. Eis a diferença. No mais, era como se fosse uma pessoa livre, e até minhas irmãs tinham certa afeição fraternal. Mariana possuía inteligência de sua situação, e não abusava dos cuidados com que era tratada. Compreendia bem que, na situação em que se achava, só lhe restava pagar com muito reconhecimento a bondade de sua senhora. Então, aqui ele já fala, né? Olha, tratava como se fosse da família, né? Até as minhas irmãs gostavam dela, mas ela era muito inteligente, porque ela sabia o limite dela. Ela sabia que em determinado momento ela não poderia passar. Aqui eu coloquei os dois estereótipos, olha, ela era da família, e o outro, que ele cita algumas vezes, né? Mariana tinha um fogo ardente nela, né? É o estereótipo daquela mulher negra, né? Hipersexualizada. Mariana não era mulher, então, para casar. Ela era escravizada, ela era uma mulher negra. Quem seria uma mulher para casar? Amélia, mulher branca, prima dele, né? Então foi feito ali aquele arranjo matrimonial para isso. A Mariana descobre que o Coutinho vai se casar e ela tortura o Coutinho aos prantos. E aí, olha o absurdo. O Coutinho não desconfiava que a Mariana, nesse primeiro momento, gostava dele. Então ele falou, olha, eu supus que eu tivesse cometido alguma falta e recorresse a mim, que ela tivesse cometido alguma falta, e recorresse a mim para protegê-la junto de minha mãe. Nesse caso, a falta devia ser grande, porque a minha mãe era bondade em pessoa e tudo perdoava as suas amadas crias. Olha que mãe bondosa, né? Igual o Cotrim, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Cotrim que era muito legal, muito homem de família, ele só tinha escravizados e chicoteava, né? Era a mesma coisa. A mãe era muito boa, muito bondosa, perdoava tudo que aquelas escravizadas faziam. E aí, o que acontece? Ele vai procurar a Mariana para entender por que você está chorando tanto, o que está acontecendo? Se não foi uma falta que você cometeu, se está tudo certo, será que ela está de namorico com o copeiro? Ou seja, que ele já está também menosprezando algum relacionamento, alguma emoção que aquela mulher tenha, porque ela não era vista como uma mulher, como uma pessoa, né? E aí, a Mariana vai falar com ele, olha, não se trata de amores, que eu não posso ter amores. Sou uma simples escrava. E aí ele vai virar e falar, escrava é verdade, mas escrava quase senhora. És tratada como filha da casa. Esqueces esses benefícios? Não esqueço, mas tenho grande pena em havê-los recebido. E aí ele vai chamá-la de insolente, né? Ele vai ficar extremamente revoltado com essa dita ingratidão da Mariana, né? Afinal, tudo bem, você é uma escravizada, mas você está aqui na casa, né? Todo mundo te trata bem. E ela vai pedir perdão. Ela vai se ajoelhar aos pés do rapaz, do Coutinho, e vai falar, não foi por querer, mas se o senhor, né, soubesse a razão, você me perdoaria. Ela ainda não revela para ele o sentimento que ela tinha com relação a ele, né? E aí vem a pérola do Coutinho, né? Ele vira e fala que ele não é mau. Compreendi que alguma grande preocupação teria feito com que Mariana esquecesse por instantes a sua condição e o respeito que nos devia a todos. E aí ele fala para ela, né? Está bem, levanta-te e vai-te embora, mas não tornes a dizer coisas dessas que me obrigas a contar tudo à senhora velha, né? E aí quem se liga, na verdade, é a Josefa, a irmã dele. Ela vem e fala, olha, a Mariana gosta de você. E ele fica incrédulo. Ele vira e fala, ela não se atreveria. Como assim? Será que ela não sabe a nossa hierarquia aqui social? É inconcebível que ela me ame, eu tenho algum sentimento por mim. Vai chegando a data do casamento do Coutinho com a Amélia, e a Mariana realmente ela vai ficando doente, vai ficando de fato mal. Ela vai ser salva pela ordem do Coutinho, falando para ela viver. Então, a gente tem aqui uma mulher que realmente está morrendo de amores, né? Que está sofrendo. E ele não ama a moça, mas a partir do momento em que ele descobre que ela gosta dele, ele passa a desejá-la sexualmente. Então, a gente tem aqui a figura daquela mulher que
serviria apenas para a lascívia dele, né? Ele vai se casar com aquela mulher branca, mas ele pode ter um relacionamento sexual com aquela mulher negra, escravizada. É isso. E aí ele vai virar e vai falar, qualquer que seja a condição de uma mulher, há sempre dentro de nós um fundo de vaidade que se lisonjeia com a afeição que ela nos volte. Além disso, surgiu em meu espírito uma ideia, que a razão pode condenar, mas que nossos costumes aceitam perfeitamente. Mariana encarregara-se de provar que estava acima das veleleidades. Ele está falando o quê? Olha, por debaixo dos panos, eu posso muito bem ficar com a Mariana. E é muito bom para mim, né, para o meu ego, saber que aquela menina, né, aquela mulher gosta de mim. Pouco importa se ela é uma escravizada ou não, mas faz bem para mim saber que eu sou desejada. A Mariana vai fugir num determinado momento, ela é recapturada, né? Ela toma o veneno e ela vai morrer na frente do cara, do Coutinho. E minutos antes disso acontecer, ela vai virar e vai falar: meu irmão não tem culpa, a culpa é da natureza. Só o que eu lhe peço é que não me tenha raiva, que se lembre algumas vezes de mim. Então, assim, eu não consigo nem imaginar, né, a dor que essa mulher estava naquele momento. Ela se mata, ela pede perdão àquele cara que era um verdadeiro algoz dela, né? Ela tenta, de uma certa forma, obter o amor dele no começo, não consegue, e esse fim é o fim trágico da Mariana. Ela morre por conta daquele amor que ela sabia que ela não poderia ter daquele homem. E aí, a gente vem à conclusão do grande Coutinho, né? Porque ele vira e fala, olha, essa foi a história aí, né? Os amigos ficam satisfeitos com a história, ele conta de uma maneira totalmente leviana, sem o menor sentimento ali para aquela menina que morreu, né, por conta dele. E aí termina, eles se levantam, vamos ali então ver as mulheres passando pela rua. Então, a futilidade daqueles caras era de uma grandeza que o Machado conseguiu descrever assim, né? Concluiu as histórias remoçaram eles, e eles saem para olhar os pés das moças. Daquelas moças que provavelmente eles poderiam ter algum romance abertamente naquela sociedade. E aí aqui eu trouxe uma reflexão do Sidney Chalhoub, que é um grande historiador que a gente tem. Ele tem um livro chamado Machado de Assis, Historiador. Nesse, ele falou o seguinte, quando ele fala sobre esse conto da Mariana, né? O crime da escravidão provocara 5 minutos de remorsos, entre aspas, aos quarentões bem pensantes que, remoçados, voltam logo ao papel de predadores sociais e sexuais. Então, o Sidney ele conseguiu realmente resumir o que é esse conto, né? É um total desprezo por pessoas escravizadas, desprezo pelo amor que aquela pessoa tinha com ele, a questão da objetificação da mulher negra, sexualizada totalmente, e o fato de não terem nenhum conteúdo aqueles homens, né? E aí a gente pensa no espelho, né? Que alma interior eles têm, né? O que eles estão passando ali? Qual é a alma exterior deles, né? É isso. O total descaso com relação a uma questão que estava ali latente na sociedade. E agora a gente vai encaminhando para os nossos 2 últimos contos, que têm uma ligação entre si, Mariana, o caso da vara, e o pai contra a mãe. O caso da vara ele foi publicado depois da abolição, tá? Em 1891, e ele faz parte aí da coletânea do Páginas Recolhidas. O que a gente tem aqui? Apesar de ter sido publicado depois da abolição, o conto se passa em 1850, tá? Porque o Machado vai retratar ainda ali a sociedade escravista. A gente tem 3 personagens, o Damião, a Sinhá-Rita e a Lucrécia. O Damião é um rapaz que está fugindo ali do seminário, ele não quer ser padre, e ele busca ajuda na casa da Sinhá-Rita, né? Afinal, a Sinhá-Rita é uma boa mulher, ela conhece o pai dele, e ela falou, não fique preocupado, eu vou falar com ele, vai ficar tudo certo, você não vai precisar voltar para lá para o seminário, né? Quando ele chega lá, ele vê que a Sinhá-Rita estava ali ensinando algumas meninas escravizadas a bordar, e ele vê a Lucrécia. A Lucrécia é uma delas,
E ela é realmente uma menina. Ela tem só 11 anos, mas já tem marcas de violência. O Machado deixa isso muito explícito no conto, né? De queimaduras nas mãos, enfim. Então, a gente vê que ela tem um histórico de violência em relação à questão da escravidão. Ela era ameaçada pela Sinhá Rita constantemente com uma vara. Então, olha, se você não bordar direito, você vai para a vara. Era isso. Era assim que ela tratava aquela menina. Quando ele viu a menina, ele ficou com pena. E ele falou, não, não fica preocupado não, porque eu vou te apadrinhar. E esse apadrinhamento ia significar o quê? Olha, nada mais vai acontecer com você. Eu te garanto que você não vai ser agredida, que vai ficar tudo certo aqui. Só que aí o que acontece? Quando a menina precisa de ajuda para escapar da Sinhá Rita, porque ela acabou fazendo alguma coisa ali que a Sinhá Rita acreditou como errada, o que vai fazer? Ele vai se omitir, porque a Sinhá Rita fala para ele, me passa a vara para ela poder bater na menina. E aí ele ficou naquele dilema, o que será que eu faço? Eu entrego a vara ou eu não entrego a vara? Ele acaba entregando a vara, afinal, assim, a Rita iria ajudá-lo para sair do seminário. Então a gente tem aquele dilema moral de segundos daquele cara que prefere, mais uma vez, assim como outro que a gente falou, né, questões individuais, ou seja, eu primeiro, ao invés de pensar naquela outra menina que ia apanhar, que ia ser agredida, que ia ser violentada. Então, ele não ajuda a Lucrécia contra aquela punição, e aí ele vai dar a vara para aquela mulher que seria algoz dela, né? Muito mais velha, com uma vara na mão, um chicote na mão, e para ele ficou tudo tranquilo, afinal, assim a Rita ia ajudá-lo com a questão que ele precisava. Aqui eu trouxe aquele texto do Brecht, né, que é muito conhecido e que eu acho que é muito legal, que é sobre a questão do se importar e de não ser omisso, né? Que foi justamente o que o Damião fez. Ele preferiu pensar nele só do que pensar em algo que estava acontecendo ali, que ele via como errado, que ele não concordava, mas que ele foi conivente. Afinal, ele deu um instrumento para aquela mulher bater naquela menina. Então, ele começa assim: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Esse texto do Brecht, para mim, ele é sensacional. Ele reflete de fato isso, né? A questão da conivência, da omissão, de você se posicionar com relação a questões que são importantes se posicionar e de como que realmente, né? Você não se importa com ninguém. Quem é que vai no final se importar com você? E aí, para a gente fechar, a gente tem o pai contra a mãe, né? Que é um conto que já foi adaptado algumas vezes, né, em teatro, enfim. Ele faz parte da coletânea Relíquias da Casa Velha, de 1906. E aí eu acho interessante porque esse conto é bem explícito com relação a questões da escravidão. O Machado, logo no começo, ele começa a falar sobre o mal da escravidão, ele começa a falar sobre instrumentos de tortura que eram utilizados, ele se refere à máscara da Folha de Flandres, né? Aqui a gente tem uma figura da Anastácia, inclusive, né? E ele vai descrever minuciosamente isso. O conto é o seguinte, a gente tem dois personagens aqui também. A gente tem o Cândido. O Cândido, ele é um cara que ele não está conseguindo trabalho nenhum. Ele é um cara que tem uma família, né? Uma mulher que está grávida, que é a Clara, e eles estão com uma péssima condição financeira. Uma condição financeira tão ruim que a tia dela vira e fala: olha, eu acho que você deveria colocar a criança na roda dos enjeitados, que era uma coisa que acontecia muito, né? Colocava-se o bebê naquela roda e ele ia ser cuidado, né? Na Santa Casa, enfim. Ele viraria um órfão, né? Era isso, basicamente. A Clara, ela em primeiro momento ela não aceita, o Cândido está desesperado e ele vai procurar um emprego. O emprego que ele encontra é de capturar escravizados que fugiam, né?
Porque ele vê que a Arminda estava sendo procurada, ela era uma escravizada, e ela implora: por favor, não me leve de volta, eu estou grávida. E aí a gente já vem aqui, olha, uma frase do Cândido, né? Você é que tem culpa. Quem manda fazer filhos e fugir depois? Será que a Arminda realmente fez filho? Ou será que aquele filho, aquela criança, era resultado de um estupro que ela tinha sofrido? E ainda também, ainda que fosse filho de uma relação consentida, né? Por que seria culpa dela? A culpa dela, então, é fugir para alçar a liberdade? Veja como é que a inversão de valores aqui acontece, né? Porque o Cândido precisa, de fato, também limpar a sua consciência. Afinal, ele está pegando uma mulher, uma escravizada, para levá-la de volta ao seu cativeiro. O pai, ele, que é o Cândido, né? Ele agride até a mãe, né? A mãe é a Arminda. Eles estavam lutando ali, cada um, pela sua sobrevivência e pela sobrevivência de sua cria. O Cândido estava lutando pela sobrevivência do filho, porque ele não queria colocar o filho na roda dos enjeitados. E a Arminda estava lutando pela sua liberdade, pela sua vida e pela vida da criança que estava no ventre. Ela, infelizmente, acaba sofrendo aborto em decorrência dessa agressão ali que estava acontecendo. Eles entraram numa luta, inclusive, de braço ali. E aí, no final do conto, a gente tem essa reflexão através do pensamento do Cândido, né? Nem todas as crianças vingam, né? Ou seja, ele tenta se justificar, né? Mais uma vez, do que aconteceu. Aqui a gente tem uma parte da HQ que tem pai contra mãe, né? E de como que a gente tem a morte levando uma das crianças, né? E a vida ali beneficiando aquela outra que ficou, né? O contraponto não só por questões de raça, como questões de classe também social, né? Hierarquia ali que vinha, né? Afinal, também o Cândido ele não tinha uma posição privilegiada na sociedade, não. Mas ele era um homem liberto, né? Ele tinha a liberdade dele. Então, ele pensou na sobrevivência daquela família dele. Ele não queria levar o filho dele para a roda dos enjeitados. E é como dizem, né? Escravizados, né? Não vão todos vingar, e realmente nem todos vingavam na época, né? Quando a gente está falando em termos quantitativos. E é isso, algumas crianças elas têm essa esperança, né? Elas podem sonhar com o que vão acontecer, outras não, já no ventre já perdem a vida. Assim que ele conclui esse título, esse pai contra a mãe. Por isso que é pai contra a mãe, né? Que o Cândido era o pai, né? E estava lutando ali pela família dele, e a Arminda era a mãe daquela criança que nem chegou, né? É, ao vencedor das batatas. A gente tem várias frases, né, que acabam ficando com a gente, né, do Machado, de diversos romances e contos, enfim. E é isso, gente. Hoje a gente conclui a nossa oficina literária de Machado de Assis Vida e Obra. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, justa.causa. Em novembro teremos uma outra oficina aqui, né? Mulheres Negras na Literatura. Já vai começar a divulgação, né? Eu agradeço imensamente aqui a participação de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida também que não foi respondida, podem mandar lá pelo e-mail, pelo direct. Vai ser um prazer falar com vocês. Obrigado. Os contos são muito bons, né? Pessoal, estou contando com vocês para ajudar na divulgação da próxima oficina. Porque se a gente continuar tendo essa faixa de frequência assim, vai acabar acabando. Vai acabar acabando com. Mas vai acabar porque a direção acaba chegando à conclusão de que não vale a pena. É uma pena, porque a pandemia também deixou as pessoas muito preguiçosas. Essa questão do home office, né? Está bem complicada aqui no Brasil. Ainda está bem forte. Agora vem essa questão do retorno presencial. Então, assim, o pessoal acaba ficando em casa e não vem, entendeu? Pelo time, né? Sempre na frequência de 9 a 11 pessoas que eu vi, sempre na aula, né?
Mas, quer dizer, porque 11 pessoas mais a gente aqui, né? Teria um bom fórum, É, né? é o que eu estava falando com o Luiz. É uma coisa tão rica, né? Sim, Porque a gente precisa valorizar não só os eventos da oficina literária, mas tem os fóruns, né? O de direito de psicanálise, agora tem o fórum de questões LGBT, né? Importante. Tem tanta coisa aqui que a Emerge promove gratuitamente. eu acho que E eu super entendo, porque você vir, às vezes é complicado, né? Às vezes a pessoa é de outro município, enfim, mas você pode assistir pelo mídia, né? É uma instalação maravilhosa. É mesmo. Professora de alto nível. Não. O assunto Mas esse fórum- encantador, né? Mas esse fórum contabiliza, porque sempre foi uma média de 9 a 11 pessoas, né? Mais a gente aqui. Não, sim, mas assim, ainda é pouco, né? Mas eu acho que é muito. Professor, Oi. é o André, desculpa interromper, mas é para falar com o Luiz que eu mandei os arquivos dos cartazes do café de amanhã e da próxima oficina. Se ele quiser mostrar para o pessoal, se ele achar que tá bom? Você botou para o pessoal que está online? Botei para Mariana. Mandei para Mariana. Bom. Acho que o home office enfraqueceu também muito essa área. Aqui na paisagem, não está tendo curso presencial, porque o pessoal não está procurando curso presencial, só querem o curso EAD, o curso online. Porque a pandemia implantou muito isso. É verdade. As pessoas não querem mais presencial. Eu prefiro presencial, né? Mas assim, eu acho que é isso que está enfraquecendo mesmo a procura presencial. Foi até o que eu falei com o Luiz. Eu sempre, quando posso, eu prefiro presencial. Acho que é também por questão de disciplina, né? Te faz, né, assistir, é mais fácil, porque às vezes o online, se você não assiste ali naquela hora, você não vai assistir mais. E a energia é outra do presencial. Eu prefiro, eu gosto. Foi muito enriquecedora essa oficina. Né? Cheguei com uma bagagem, estou saindo com uma. Isso é legal, né? Melhor, aprendi muitas coisas novas, interessantes. Foi muito. E não dá vontade de ler todos os 200 contos deles? Dá. E é algo fácil, né? E é à mão, né? Não precisa comprar, tá tudo à mão, hoje está tudo liberado. E a gente não sabe dessa riqueza que é o Machado. E eu acho isso sensacional. A gente fica só no Dom Casmurro, né? E no Brás Cubas, né? Eu li o Alienista com a minha filha. Ah, A professora passou e ela começou a ler. Mãe, não estou entendendo nada, porque é uma língua, né? Uma outra linguagem. Parei tudo que eu estava fazendo e eu entendendo. Ela se divertiu. Ela ia ter um ódio de Machado de Assis e ela amou Machado de Assis. Então, ela nunca mais esqueceu. Ela sempre brinca com pontos, sempre faz uma piada ou outra. Ela não esqueceu, mas teve que ter ajuda. ela tem quantos anos? Hoje ela tem 16, já estava com 13. Ah, então é isso. Eu também. Eu li um só, né, no colégio, né, que foi acho que foi o Dom Casmurro. Falei, não, mas que cara chato. Ah, não gosto. Aí você vê, a ironia do destino, né? Agora ela tem que ler Dom Casmurro. Agora o professor passou, mas antes de começar a leitura, ele ambientou a história, ele falou de Machado e ela já conhecia do Alienista. Então, ela Não já é diferente. com outro olhar. É diferente. Ter. Você precisa entender que você está lidando com adolescentes, né? Você tem que despertar ali. É um absurdo, né, que isso fazia. Eu li na escola, sei lá, 12 anos, Helena, aquela coisa, né, para um garoto de 12 anos, imagina. Aí depois começou a melhorar, porque... Até hoje, porque isso é uma coisa... E você vê que, olha, cada coisa que você pode tirar do cortiço, né? Não é? Hoje em dia, olhando, né? Aquela obra ali naturalista e traz até, né, diversas questões de estigmas, né? Históricas. Sim. É muito rico, construção. mas é um livro e é plenamente justificável, porque a gente não gostava.
Eu falava, nossa, mas que cara chato esse Machado, ele quer descrever tudo, tudo. Eu não quero saber como é que era a cadeira, eu não quero saber como é que era. Tinha os professores que tocavam José de Alencar, Não, José de Alencar, bom, até hoje não me desce. Castual. José de Alencar eu não consigo, que ninguém me ouça, mas assim, não. Gente, de Guarani. Nossa, Guarani. Mas eu posso ter Iracema. um ponto. Eu me lembro, pelo menos na minha escola, que alguns professores tinham um pouco mais consciência, começaram a colocar as coisas assim, mais tipo, menino da Rua Paula, Ah, lá, sim. perguntado para né? Ah, sim, nós Tom somos. Sawyer, as aventuras de Tom Sawyer. Mas é por isso que eu acho legal, né, a questão dos quadrinhos. Eles são muito legais. Eu vou procurar no Bienal. Muito Esses quadrinhos legais. foi uma ótima dica. Nossa, muito legal. E tem, dá para você ver, tem várias editoras, né? Então, tem Clara dos Anjos. Nossa, e Clara dos Anjos, assim, realmente, né? Com as feições como o Lima escreveu, porque tem uma capa da editora Ática, daquela série Para Gostar de Ler, né? Bota Clara dos Anjos, clara, branca mesmo, né? Eu fico assim, gente, mas a Clara dos Anjos fala assim, né? Tem umas coisas que falta até, né? Questão editorial, né? Não, essa ideia de fazer quadrinhos. Não, é sensacional. Eu adorei. Quando eu li, eu falei, caramba, Você tem várias, né? Até literatura internacional, com história. tem. Eu acho que essa é uma porta de entrada muito legal para até não só para adolescente, mas assim, quem está com dificuldade, às vezes, de retomar a leitura, né? Eu acho que a gente, com o celular, com redes sociais, a gente perdeu também muito a capacidade de se concentrar, né? Muito tempo. Então, acho que é legal, porque está todo o texto ali, né? De uma outra forma, uma forma gostosa de ler. E aí ela vai querer ler depois, poxa, será que no livro está assim também? Vamos ver. Pô, é sensacional. E o José Roberto Castro, Uhum. essa última palestra que ele apresentou o livro dele, ele fala um negócio bem interessante. Ele fala, coloca assim, olha, não briga com o livro. Não briga com o livro, você está lendo um livro. Não está curtindo, não se identificou, não está gostando, está lendo, passa para outro. Entendeu? Você não tem obrigação de Não. terminar de ler o livro. Às vezes também não é o seu momento, Não é né? o momento, tá? Às vezes, quantas vezes eu já peguei um livro e não consegui até o final? Deixa lá. E Vai assim, chegar você uma está hora. num trecho do livro também, que está chato, não está escrevendo, pula, entendeu? Passa adiante, pula. Não Também é essa acho. obrigação, né? Você tem que ser prazer, entendeu? Tem conciliação. Falta de maturidade. Com certeza. Mas eu tenho 12 anos de idade, você vê senhora, cara. Professora, desculpa interromper. Luiz também. A gente pode encerrar aqui no online? Sim, obrigada. Posso só dar um agradecimento antes? Eu queria agradecer a oficina, a oportunidade e dizer, parabenizar vocês também, porque, embora o público não seja tão grande, né, como vocês estavam comentando, foi uma oportunidade tão fantástica de aprendizado, de aplicação na vara onde eu trabalho, de muita coisa que eu ouvi, que eu estou pensando que eu vou recortar, e eu discordo um tantinho. A gente vê, assim, a aula que eu perdi, consegui ouvir, porque está no YouTube, isso é uma maravilha. A gente consegue cortar a minutagem, provocar os adolescentes para refletir, pensar em trechinhos, né? Eu espero que a gente consiga dar desdobramento. Eu também fiquei interessada na oficina de literatura, aliás, de psicanálise e justiça, consciente à lei. Adoraria saber como participar, se é online e tudo mais. Enfim, gostaria de agradecer mais uma vez e parabenizar a Biblioteca da Emerge, a professora Roberta Araújo, pela excepcional oficina. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai ter a oficina Mulheres Negras na Literatura em novembro, né? Então vão ser 5 encontros. Começando em novembro, a gente vai terminar no dia 5 de dezembro, né? Porque tem feriado, tem muita coisa. E a questão do Diálogos da Lei com o Inconsciente, né, que trata de direito e psicanálise, é um fórum que a gente tem na Emerge. Então, ali na página da Emerge no Instagram, quando tem o próximo evento, eles sempre colocam. E aí tem esse fórum, tem o fórum também que trata de ECA, tem cada um, né? Tem vários, né? Processo penal, processo civil, são vários fóruns bem interessantes. Híbridos, Híbridos. É híbrido. Você Que ótimo. Alice, na página da Emerge você tem esse acesso. Tá? Você tem tudo disponibilizado lá.
a programação, datas, horários. Ótimo, muito obrigada. Parabéns mais uma vez a todos vocês, e a professora Roberta em especial. É. Luiz.